Professor, a gente tem notícias aí de ataque de Israel à base nuclear no Irã, a gente tem notícia de contra-ataque do Irã vencendo mais uma vez o Domo de Ferro, e a gente tem notícia dos Estados Unidos com aviões capazes de lançar superbomba decolando dos Estados Unidos. Ao menos 2 bombardeiros B-2 rumaram para o oeste, podendo ir para a base no Índico ou até fazer um ataque. De tudo isso, nós gostaríamos da sua análise de tudo o que está acontecendo. Bom, eu estou aqui com os jornais israelenses, todos eles que eu leio desde a madrugada, né? A guerra continua, eu tenho falado que ela é uma guerra que não para rapidamente, mas também não é uma guerra que vai durar muito tempo. Por que ela não é uma guerra que vai durar muito tempo? Porque é uma guerra completamente diferente das guerras tradicionais. Por exemplo, a guerra Irã-Iraque, 80-88, durou 8 anos, mas são países que fazem fronteiras. E era uma época, 1980, nós estamos falando de 45 anos atrás. Portanto, não havia essas tecnologias de hoje, caças de hoje, mísseis de hoje, não tinha nada que se compara ao atual. Morreram 2 milhões de pessoas, países fronteiriços. Israel não faz fronteira com o Irã. 3.000 quilômetros. Os caças, para ir e voltar, eles precisam, nem todos, né, mas alguns precisam ser reabastecidos no ar. O abastecimento de um caça no ar, ele é uma operação, então ele tem que diminuir a velocidade, não pode ser velocidade supersônica, porque o avião-tanque não é avião supersônico. Eles emparelham, desce a mangueira, encaixa ali, tem um bico, né, ali que acopla, e eles têm que... Isso a 950 km por hora, meu amigo. Então é uma operação de risco. Eles ficam vulneráveis a um ataque de caças iranianos, né? Bom, a guerra então continua. O forte do Irã não é a sua aviação de caça. O forte do Irã são os seus mísseis. O Irã alterna entre mísseis balísticos normais e mísseis balísticos hipersônicos. Os hipersônicos são, evidentemente, mísseis mais caros, de tecnologia mais sofisticada, eles não conseguem ser interceptados. Israel tem 5 camadas de... É sempre bom a gente esclarecer isso, nem todas as pessoas nos assistem todas as lives, né? 5 camadas de proteção de antimísseis. A mais famosa, que todo mundo conhece, é o Iron Dome, o domo de ferro. Depois tem 2 camadas da chamada os sistemas Arrows. Arrows é flecha em inglês. Depois tem o sistema chamado a funda de Davi. E depois o sistema chamado Rafael System Defense, né? O sistema de defesa dos mísseis de Rafael. Esse digamos, não é que é o mais sofisticado. Esse são mísseis caríssimos, custa 2 milhões de dólares cada um, é para abater os grandes mísseis do Irã. Eles conseguem abater quando eles estão ainda a 150 quilômetros de chegar em Israel. Bom, as notícias que nós temos, por isso Israel pede encarecidamente para os Estados Unidos entrarem na guerra. As notícias que nós temos é que eles estão restringindo o abastecimento desses mísseis, porque não tem mísseis de reposição. Nenhum dos 5 sistemas, todos os sistemas, o Iron Dome, que é o principal, eles são abastecidos com pequenos mísseis. Tem hora que eles têm que disparar, às vezes, 20 pequenos mísseis para bater um drone. Quem é que abastece Israel? São os Estados Unidos. Eles não fabricam esses armamentos. Israel a fabrica.
pequenos armamentos para matar palestino, meu amigo. Só isso. O resto é tudo fornecido pelos Estados Unidos. Se os Estados Unidos não entram na guerra, isso não será reposto, não será abastecido. Esse avião invisível ao radar é o B-52, né? Bom, essa questão da superbomba é o MOP, que é uma sigla inglesa, que significa Massive Operation, a sigla completa eu não sei. Elas penetram na rocha ou no solo e elas avançam até 60 metros de profundidade. São chamadas bombas anti-bunkers. A maior parte das instalações nucleares do Irã estão abaixo do solo, muitos metros, ou dentro de montanhas. O Irã não é besta. Eles já desde o início do desenvolvimento do seu sistema de geração de energia nuclear, eles não estão fazendo a bomba, mas o mundo não acredita, né? Você sabe, Viaro, se eles matarem o Khamenei é o único que tem condições, tem um decreto que proíbe fazer a bomba, que foi assinado pelo Khomeini. É uma fatwa. Fatwa é um decreto islâmico. Só o líder espiritual pode revogar. Se eles matarem o Khamenei se recusa a revogar essa fatwa. Ele tem poder de baixar outro decreto islâmico e revoga, né? Fica revogado a fatwa tal, né? Se eles matarem o Khamenei, outro líder espiritual será eleito no lugar. Uhum. Aí, meu amigo, poderá com certeza esse novo líder revogar. Aí sim é empurrar o Irã para fabricar a bomba. Ou seja, eles matariam exatamente aquela pessoa que impede que a bomba seja feita. Não é? Bom, então, a guerra continua, e é uma guerra diferente, por quê? Uma guerra aeroespacial. É uma guerra de mísseis. Só que com uma diferença. O Irã leva vantagem porque Israel não tem um sistema de mísseis que o Irã tem. Então, Israel leva vantagem na artilharia aérea. A esquadrilha aérea israelense é, de fato, mais poderosa que o Irã, porque são caças de última geração, F-35, fornecida pelos Estados Unidos. Você sabe que o F-35 nunca, desde que entrou em operação, já tem alguns anos, nunca um deles caiu, por qualquer motivo, técnico ou foi abatido no espaço. Agora o Irã já abateu 2 nessa guerra e tem notícia aí, ainda não confirmada, de um terceiro que teria sido também derrubado, né? São os jatos mais caros da atualidade. Dizem que é o melhor, não tenho certeza. Porque os MiGs da era soviética e que a Rússia continuou desenvolvendo são concorrentes plenos desses F-35, né? Eles parecem que seguem até a mesma numeração, né? MiG 30, 35, etc. Né? Bom, então a guerra continua. Eu tenho aqui a lista de todos os grandes alvos que foram abatidos em Israel. Tenho aqui digitalizado. Os danos são muito grandes, mas Israel vive hoje uma censura militar. A população está impedida de fazer divulgação dos danos causados. Se cair um míssil no seu quintal e estragar o seu galinheiro, por menor que seja o dano, você não pode postar isso na sua rede social, sob pena de ser preso, não é? Então, isso é uma censura militar. Os jornais não podem. Claro que não tem como impedir, por exemplo, cair um míssil em um grande edifício israelense e não tem como você esconder. Mas, assim, relatos individuais, essas coisas, estão sob censura. Olha aí. Ó. Bom, então esse é o cenário. É um cenário de, como você fala em linguagem esportiva, jogar parado.
eu diria que há um empate técnico, mas com uma vantagem ao Irã por essa capacidade dos mísseis iranianos causarem mais danos do que os mísseis disparados pelos jatos israelenses. E o custo para Israel, quando Israel alça voo e lança, eles têm que ir e voltar 4, 5, 6 mil quilômetros, é um custo elevadíssimo para cada aeronave e mais o custo do míssil que ele dispara. São custos altos esses mísseis, não é 2 milhões de dólares cada um, mas são na casa de centenas de milhares de dólares, né? Então é uma situação econômica também muito difícil. E os Estados Unidos não entraram e estão dizendo aí que em 2 semanas vão tomar a decisão.